Olá, hoje a gente mergulha numa perspectiva teológica, assim, bem diferente do comum, sobre o fim dos tempos, o preterismo completo. Temos aqui um material de perguntas e respostas para guiar a gente. A ideia é entender o centro dessa visão, e o ponto de partida já é impactante. A crença de que todas as profecias bíblicas sobre o fim, volta de Cristo, ressurreição, juízo, tudo isso já teria acontecido lá no século I, principalmente com a queda de Jerusalém em 70, depois de Cristo. Isso, claro, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente ouve por aí, né? Ok, vamos desvendar isso. Eventos, os escatológicos, né, de um jeito mais simbólico e bem contextualizado para aquela época. A tal vinda de Cristo, por exemplo, não seria um retorno físico, visível para todo mundo. Seria mais um juízo divino mesmo, sobre a nação judaica daquela geração, marcando o fim da antiga aliança, sabe, aquele pacto antigo do templo, da lei mosaica, e aí sim, a instauração total da nova aliança em Cristo. Certo, entendi o ponto. Então a pergunta que não quer calar. Jesus já voltou para essa visão? Isso é tipo um ponto nevrálgico? Sim, a resposta é sim, mas nesse sentido específico de juízo que eu mencionei. Seria o cumprimento do que está em Mateus 24, que dizia que tudo ocorreria naquela geração. E o fascinante é que a linguagem, por exemplo, vir sobre as nuvens. Os defensores dessa visão apontam que no Antigo Testamento, essa imagem muitas vezes significa Deus agindo em julgamento. Tem lá em Isaías 19 sobre o Egito. Não seria necessariamente uma aparição física literal. O pessoal da época que conhecia as escrituras pegaria o recado, entende? Interessante essa conexão com a linguagem profética antiga. Faz pensar. Mas, se a vinda foi assim, simbólica e lá atrás, isso puxa outras perguntas, claro. Como fica a ressurreição dos mortos? Também já foi? Aqui é onde fica bem interessante. Pois é, a lógica continua. A ressurreição também é vista de uma forma primariamente espiritual e até corporativa, do povo de Deus como um todo. Seria a passagem coletiva da morte espiritual, que era o estado sob a antiga aliança, com a lei, a separação, para a vida espiritual na nova aliança pela fé em Cristo. Então, em 70 DC, com o fim daquela ordem judaica, os mortos espirituais, aqueles ligados ao pacto antigo, teriam alcançado a plenitude da vida eterna prometida. E os crentes que estavam vivos foram, digamos, consolidados nessa nova realidade espiritual. É uma ressurreição do estado de aliança, principalmente. Entendo a consistência como uma coisa leva a outra dentro dessa interpretação. E, seguindo essa linha, o juízo final também entra nesse pacote de 70 DC? Sim, está conectado diretamente. Seria o julgamento daquela geração específica, né, que rejeitou o Messias, marcando o fim daquele século. A palavra grega é aion, que pode significar era, a era judaica, basicamente. Não o fim do mundo físico, do planeta Terra. Passagens como Mateus 3, João Batista falando do machado na raiz, ou 1 Pedro 4, falando do juízo prestes a começar pela casa de Deus, são vistas como apontando para algo iminente naquela época. Tá, mas aí vem Apocalipse, né? Aquelas imagens super fortes, Nova Jerusalém descendo do céu. Se isso já se cumpriu, como fica? Perde o sentido de esperança futura. Olha, na visão peterista, não perde, mas se transforma numa realidade presente. A Nova Jerusalém seria a própria comunidade da nova aliança, a igreja, o lugar onde Deus habita com seu povo agora. Nós estaríamos vivendo nessa condição de comunhão restaurada, sabe? E aquela promessa de que não haverá mais luto nem dor, lá de Apocalipse 21, se referiria ao fim daquela ordem antiga, a lei, a morte espiritual, a separação que ela representava. Não necessariamente o fim de todo o sofrimento humano no mundo. Essa distinção é bem importante. Mas aí, claro, vem a objeção clássica. Se tudo já se cumpriu, por que a gente ainda vê tanto mal, tanto pecado, tanto sofrimento no mundo? Como conciliar isso? Sim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É fundamental. O argumento preterista completo é que o cumprimento profético se refere ao fim da separação espiritual entre Deus e a humanidade redimida. E também a derrota do poder condenatório do pecado para quem está em Cristo. Lembra de Romanos 8:1? Nenhuma condenação há. O foco é esse. Não significava uma promessa de erradicação imediata de todo o mal moral ou sofrimento físico da experiência humana aqui na história. Essa continua.
Entendi. Quer dizer, o foco é na relação pactual com Deus na justificação. E quanto a Satanás? Ele também foi derrotado ou destruído em 70 DC, nessa visão? Sim, mas especificamente no seu papel de acusador formal do povo de Deus perante ele. Satanás, nesse contexto, é muitas vezes entendido como a personificação da oposição ao plano de Cristo, vinda especialmente do sistema religioso judaico que o rejeitou. A destruição do templo do sistema sacrificial teria, sim, desmantelado essa estrutura de acusação baseada na lei. Seria o cumprimento simbólico de textos como Romanos 16:20, que fala que Deus esmagaria Satanás em breve. Pensando agora no quadro geral, isso tudo soa muito diferente do que a maioria das igrejas ensina hoje sobre o futuro. Essa ideia do preterismo completo é algo novo ou talvez meio herético na história? É interessante notar isso. Muitas doutrinas sobre o fim dos tempos que são populares hoje, na verdade, são desenvolvimentos bem posteriores na história da Igreja. Algumas surgiram séculos depois. Há evidência, sim, de que alguns cristãos lá nos primeiros séculos associavam a vinda de Cristo prometida nos evangelhos com a queda de Jerusalém. Então, o preterismo busca, na verdade, resgatar o que eles acreditam ser o entendimento original, mais próximo do contexto dos autores bíblicos e daquela primeira geração. Entendido. Então, para a gente resumir essa nossa análise aqui, o preterismo completo basicamente diz que todo aquele conjunto de profecias sobre o fim dos tempos se realizou nos eventos do século I. Uma reinterpretação bem radical, né? Exato. E a implicação disso é uma reconfiguração da esperança cristã. O foco muda. Em vez de ficar esperando eventos futuros espetaculares, o chamado é para viver agora a realidade do reino de Deus, que já teria sido plenamente estabelecido, já vitorioso, viver sem a condenação da lei antiga, com acesso direto a Deus e atuar promovendo a justiça e a paz desse reino que já está entre nós. Isso, claro, levanta uma questão importante. Qual é a implicação de entender o Evangelho como a boa nova de um reino já consumado e não apenas algo futuro? Fica essa reflexão, né? Se as promessas sobre o fim já foram cumpridas lá atrás, como isso pode redefinir a nossa forma de ver a história e o propósito da fé cristã no mundo hoje? Um bom ponto para a gente pensar.